E aí pessoal, estamos de volta ao nosso devocional do Caminho da Adoração e estamos nesse dia maravilhoso, começando aí na presença de Deus. Eu sou Matheus Lima e eu trago todos os dias um devocional para que você possa caminhar mais próximo do Senhor. Eu sempre deixo claro que o devocional que nós temos aqui é apenas o ponto de partida. Você, ao desligar esse vídeo, você pode continuar na sua casa ou antes de ir para o seu trabalho ou até mesmo a caminho do trabalho, mantendo a sua conectividade com o Senhor, mantendo a sua ligação com Deus. Isso é muito importante. Aqui é apenas o ponto de partida para te incentivar, para te ajudar, até mesmo como um exemplo, como testemunho, tá bom? Então, se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva, isso ajuda bastante. Nós estamos atingindo pessoas que não estavam acostumadas com isso. E agora, poxa, vendo os vídeos todos os dias, entraram nesse caminho tão maravilhoso que é ouvir a palavra de Deus todos os dias. Bom, vamos para o vídeo de hoje, que é aqui no livro de Salmos, no capítulo 37, no verso 7, que fala assim pra gente: descanse no Senhor. Olha que interessante. E aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça quando os outros obtêm sucesso em seus caminhos, quando eles maquinam o mal. É interessante que esse texto avisa pra gente: descanse. A palavra inicial do versículo é descanse, mas não é em qualquer lugar, não é em qualquer ambiente, no Senhor. Bom, aonde eu descanso no Senhor? É o que nós fazemos aqui diariamente. Nós descansamos a nossa vida na palavra. Descansamos a nossa vida no conhecimento que Deus proporciona para nós. Descansamos o nosso coração naquilo que o Senhor ensina ao nosso coração, naquilo que Ele fala. É como se Deus fizesse o seguinte, é lógico que eu estou usando uma analogia aqui, preste atenção. A criança, quando ela é muito pequena, os pais arrumam a cama, ajustam o travesseiro e colocam a criança na cama, certo? A mesma coisa Deus faz conosco. Quando a gente está com raiva de uma situação, de um problema que a gente está vivendo, a gente é igual uma criança. E aí o que Deus faz? Ele prepara a cama, Ele prepara o travesseiro, tudo, o quarto, tudo, Ele prepara tudo para que a gente possa realmente ser colocado nessa cama, nesse descanso. Você lembra muito bem do Salmo 23? Leva-me às águas tranquilas. Então, e ainda mais, né? Ainda fala que refrigera a minha alma. Então, Deus, Ele tem esse poder de causar na nossa vida esse sentimento de paz, de descanso, de evitar com que a raiva nos domine. Mas se a gente não for até Ele, isso não vai acontecer. É inevitável que a raiva, a ira comece a nos dominar e a gente acaba realizando uma besteira muito grande, tanto contra nós, né? Tanto contra também outra pessoa. E aí depois vem aquela sensação: eu não deveria ter feito isso, não deveria ter falado dessa maneira, não deveria ter agido dessa forma, mas aí já é tarde. Então, para evitar esse tipo de situação, o salmista nos avisa que a primeira coisa que devemos fazer é descansar no Senhor. E aí vamos para outra parte: e aguarde por Ele com paciência. É como se o salmista usasse, né, uma afirmação muito profunda. Você descansa no Senhor e aguarde nele com paciência. Ou seja, você precisa estar realmente numa situação de paz muito profunda. Porque aguardar com paciência não é muito fácil. A gente tem a tendência, ainda mais nos dias de hoje, da gente tentar acelerar os nossos passos, tentar acelerar a nossa resposta, né? Quando a gente vê assim, em tal data vai acontecer isso, a gente fica ansioso para que aquela data chegue logo, e a gente sabe que não é assim, não funciona dessa maneira. Então, por isso, o salmista deixa bem claro: e aguarde com paciência. Tudo tem o seu devido tempo, o seu devido momento para acontecer. Então o salmista, ele aprimora isso de Deus em nós. Quando a gente descansa no Senhor, a paciência que nós não tínhamos, passamos a ter. Passamos a viver uma paciência que
que o Senhor entrega a nós. E o texto continua: não se aborreça. Perceba que eu estou falando coisas que vão pausando aqui, porque realmente está pausado a mensagem. Descanse no Senhor. E aí tem uma pausa do E, aguarde por Ele com paciência. E tem outra pausa do ponto e vírgula e diz: não se aborreça. E aí vem a continuação: quando os outros obtêm sucesso em seus caminhos. Quando você vê alguém tentando resolver a sua questão, e às vezes de uma maneira ilícita, de uma maneira que não deveria ser realizada, e essa pessoa ainda obtém sucesso, pare de olhar para isso. Pare de olhar para as coisas que o mundo apresenta a você como uma solução e não é. Eu e você sabemos disso. A solução está no Senhor. Se nos falta sabedoria, Deus nos ensina a pedir a Ele, que Ele nos dá liberalmente. Ele nos oferta a sua palavra, a sua sabedoria. Então não se aborreça quando você vê o sucesso de outras pessoas. Pode ser o sucesso dela quando a resposta dela vem naquele momento e ela aguardou por muito tempo e você não vê o tempo que ela aguarda. Ou pode ser o sucesso de alguém que pulou etapas e aí você, puxa, mas por quê? Eu sei da índole dessa pessoa e por que isso aconteceu? Pare de olhar para essas coisas. Às vezes a gente está esperando uma coisa chegar até nós e aí chega. E quando chega, a gente se satisfaz no primeiro momento, é igual a paixão. A paixão vem, domina, mas depois que aquilo passa, a gente fica de novo numa situação de não estar preenchido, de não estar cheio. Então cuidado com esses sentimentos. Cuidado com aquilo que vai entrando na sua alma, entrando no seu coração. E ele diz mais: quando eles maquinam o mal. Eu falei aqui, né? Quando você vê alguém pulando etapas, quando você vê alguém que pegou um atalho e aí conseguiu se dar bem, aí você vai tentar fazer a mesma coisa e você é pego. Mas por quê? Por que com aquela pessoa aconteceu e comigo não? Pois é, o nosso inimigo, ele é esperto e ele gosta de nos derrubar. Por quê? Aquela pessoa momentaneamente ela se deu bem, mas lá na frente ela pode se dar muito mal e pode ser um final muito triste e até mesmo brutal. E aí a gente é pego na hora, sabe por quê? Por causa da misericórdia de Deus. Porque Deus quer evitar na nossa vida, né? Essa é a palavra que eu estava buscando. Ele quer evitar um problema ainda muito maior lá no futuro. Então, como o Pai, ele nos trava. Ele trava na hora. Então ele coloca a situação, pessoas no nosso caminho para nos travar. Não olhe para aquilo que a pessoa está maquinando ou fazendo de maldade. Ore por essa pessoa, abençoe a vida dela e tente até alertar e pare com isso, não faça isso. Se a pessoa fizer igual muitas pessoas fazem, deixa disso, você que é bobão, você que não sabe o que está fazendo. Bom, o alerta foi dado. Essa é a nossa parte, essa é a nossa função. E cabe a nós descansar no Senhor. Deixa eu falar uma coisa séria para você. Eu sei que o vídeo já está longo, mas eu quero deixar isso bem claro para você. As coisas se resolvem. Céus e terra passam, as palavras do Senhor não vão passar. Eu sei que no momento que você está vivendo, parece difícil de acreditar numa coisa como essa. Mas, sempre tenho mais. Mas eu quero dizer isso para você e afirmar uma coisa que parece ser muito simples. Deus, Ele é real. E Deus, Ele vela, Ele cumpre a sua palavra. Não fuja da palavra de Deus. Permaneça fiel. Permaneça sendo um filho legítimo do Senhor. Senhor, obrigado por essa palavra. Obrigado por esse conhecimento. Que o Senhor nos ajude a edificar a nossa vida como altar ao Senhor. Para que o Senhor seja adorado e exaltado em todas as ações que tomamos. Eu oro a Ti em nome de Jesus. Amém. Eu aguardo você daqui a pouquinho na continuação desse devocional às 18 horas. Até lá.